Olá, pessoal! Bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou a Tati, sou psicopedagoga, neuropsicopedagoga e trabalho ajudando pessoas do Brasil e do mundo inteiro a construírem uma carreira de sucesso trabalhando com aprendizagem. E por que eu fiz essa apresentação um pouquinho mais longa hoje? Porque ao longo da minha carreira, orientando profissionais de psicopedagogia, de neuropsicopedagogia, eu observo alguns comportamentos que de fato fazem toda a diferença para aquelas pessoas que realmente atingem os resultados que elas buscam. Quando eu falo isso, eu falo com relação a mim mesma, que também busco sempre colocar em prática esses comportamentos e que de fato me ajudaram a ter bastante resultados. Então, já que o assunto vai ser bom, já vai chegando, curtindo esse vídeo, compartilha, manda para outras pessoas, porque é informação boa para ser compartilhada, não tem nada que ficar só na nossa cabeça não, né? Conhecimento é para ser espalhado, para ser jogado no mundo. Então vamos então para o primeiro comportamento. Uma primeira característica dos profissionais de sucesso é que eles trabalham muito sozinhos. É muito interessante eu falar isso porque muito se fala, né, nas nossas habilidades de trabalhar em equipe, de trabalhar em conjunto. E sim, ter essa habilidade é muito importante. Porém, trabalhar sozinho é aquela oportunidade em que você vai se desafiar, colocar a cabeça ali para pensar e acessar todos os recursos, sabe? Toda aquela biblioteca de recursos que você tem na sua mente de maneira autônoma. Então você começa ali a se desafiar e traz todos aqueles recursos, suas memórias, aquilo que você estudou, aquilo que você aprendeu, experiências que você vivenciou. E isso é muito legal e acontece sozinho. Porque se você está em grupo, na verdade, tem muitas interferências dos conhecimentos de outras pessoas, o que é importante também. Mas chega um momento em que é muito importante que você elabore esses conhecimentos, que você mesma acesse esses conhecimentos para buscar soluções para os seus problemas, para os seus desafios, para consolidar algum conteúdo que você está estudando, uma pesquisa que você está fazendo, né? Sempre quando a gente avalia um paciente, é uma pesquisa. Então, para essa pesquisa que você está fazendo, então eu acho muito valioso. Inclusive, sobre isso, eu quero dar uma dica de livro, uma orientação aqui, ó. Um livro muito bacana para ajudar vocês. Esse livro aqui se chama O Poder dos Quietos, da Susan Cain, né? E aqui ela fala muito sobre como essas pessoas que são mais introspectivas, né? Como essas pessoas conseguem elaborar melhor os seus conhecimentos e como elas conseguem vantagens por meio disso. Então, as pessoas que são mais extrovertidas, né? Elas, lógico, têm vantagens com isso. Inclusive, isso é muito mais valorizado. Mas é muito importante também a gente conhecer e saber explorar esse outro comportamento mais introspectivo, porque ele também é muito vantajoso e também pode trazer muitos benefícios, tanto para a nossa vida, né, pessoal, quanto para a nossa profissão, em todos os âmbitos da nossa vida, na verdade. O outro comportamento que eu quero falar é: estuda seu ofício diariamente. Olha, a gente tem a equivocada impressão de que uma vez que a gente estudou, que a gente fez uma faculdade, a gente aprendeu tudo que é necessário ali para executar o nosso ofício. Na verdade, não. Essa é uma dura realidade. Quem dera fosse assim, né? Você entra na faculdade, é como se fosse assim uma maquininha e sai ali um upgrade, né, dessa máquina. Na verdade, não. O que acontece é que o conhecimento ele precisa estar sempre sendo colocado em prática, sendo confrontado com outros conhecimentos, com outros saberes. Então a gente sempre faz pesquisas dentro do nosso ofício, né? Porque o nosso ofício ele tem que estar sempre sendo acurado, sabe? Ele tem que estar sempre sendo afiado, né? Aquela coisa de afiar o machado mesmo, né? Para você ir lá e depois cortar a árvore com maior facilidade. Então, toda vez que você está ali afiando o seu machado, que você está ali aprendendo coisas novas, que você está investigando mais ali dentro da sua área de atuação, você se torna um profissional
muito, mas muito melhor e um profissional diferenciado. E isso eu falo que é o básico mesmo de um profissional, né? Estar sempre estudando ali o seu próprio ofício. Gente, eu olho para baixo porque vocês sabem que eu anoto tudo aqui, tô sempre olhando, porque eu não quero esquecer nenhum ponto, né, para falar para vocês. E eu falei no ponto anterior que a gente precisa estar nesse trabalho sozinho para a gente acessar os nossos recursos, para trazer soluções. E esses recursos são esses conhecimentos, né? Boa parte deles são esses conhecimentos consolidados que a gente conseguiu onde, né? Que a gente adquiriu onde? Quando a gente estava estudando. Uma boa parte desses recursos. Então, não só, né? Porque a gente estuda, mas também nós precisamos juntar o que nós estudamos com as experiências, com tudo isso que vocês já conhecem. Porém, o estudo, ele é fundamental e a gente dentro do nosso ofício precisa estar trabalhando o tempo todo para consolidar novos e novos conhecimentos, cada vez melhor, né, para a vida toda. Outro ponto, outro comportamento importantíssimo de profissionais que se destacam é que eles estão sempre aprendendo com profissionais mais experientes. Gente, vamos pensar aqui comigo. Não é muito inteligente você ficar batendo a cabeça, você tentar ficar reinventando a roda já foi inventada. Então, pega os conhecimentos que aquelas pessoas já têm, as pessoas que já trilharam um certo caminho, que já trilharam um caminho, elas sabem te direcionar. Então, tudo que você puder aprender com as outras pessoas vai ser um atalho na sua vida. É melhor do que você ficar lá batendo a cabeça anos e anos para tentar solucionar problemas que, ó, você poderia ter economizado tempo, energia e dinheiro. Então, não estou falando que nós não podemos inovar, mas nós inovamos a partir de conhecimentos anteriores. E como você tem essa conexão? Como você tem acesso a esses conhecimentos anteriores? Acessando as pessoas. E eu digo isso para você e digo isso para mim também. Eu faço isso na minha vida e tem dado super certo, eu não quero parar nunca. Então eu participo de mentorias, participo de grupos, né, onde eu cresço, onde eu estou me desenvolvendo sempre. E eu também mentoro, eu também oriento profissionais. E eu observo que eles, né, esses profissionais crescem muito. Às vezes as pessoas me relatam, olha, eu estava ali avançando, batendo a cabeça e tal, mas depois que eu comecei, ó, que eu fiz parte do Mais PP, ou que eu fiz, né, que eu participei de um grupo de estudo com você, que eu participei de uma mentoria, isso deu uma acelerada, sabe, desencantei, eu fui embora, né, destravei esse caminho. E aí a pessoa fica mais autônoma, até mesmo para aprender outras coisas futuramente. Então isso é muito importante, não deve ser ignorado nunca. Se você tiver possibilidade de aprender com alguém, aprenda com essa pessoa, busque, porque essa pessoa vai encurtar, né? Gente, o tempo ele é muito precioso. O nosso tempo ele é muito precioso. Se você pega uma coisa que já existe ali, básica, e você já domina aquele conteúdo ali, você libera a sua mente para trabalhar em outras coisas, para buscar novas coisas, para crescer. Então eu oriento muito, sempre que você puder ter a orientação, o acompanhamento de profissionais mais experientes, vá lá e faça isso. Ah, mas eu não posso, eu não tenho condição, eu não quero pagar. Ok, cria essas condições agora. Então, ó, não pode? Então, olha, vai ver, ó, aqui nós estamos o quê? Um vídeo no YouTube. Então vai assistir vídeos no YouTube, vai busca, sabe? Participa. Eu sei que muitos profissionais fazem lives e orientam. Eu faço, né? Eu coloco muito vídeo, eu coloco texto no blog. Eu sei também que muitas pessoas têm a facilidade de aprender com leitura, então busca livro, né? Livro que é uma coisa relativamente mais barata do que você pagar para uma pessoa. Então você vai aprendendo das formas que você pode, porque isso vai te dar um pilar, vai te dar uma condição para depois poder pagar. Então é isso, é passo a passo, gente. Então quando eu falo assim, ai, vai pagar uma mentoria, tá? Não pode pagar uma mentoria, então agora eu vou ficar parada? Não vou ficar parada. Eu vou vou criar as condições para que depois eu possa. Então isso aqui é muito importante, a gente pensar em processos, né? A nossa vida, ela é cheia de processos. Inclusive tem um livro chamado Mindset, que ele fala exatamente isso. Às vezes a pessoa tá lá com a cabeça naquela coisa lá no futuro, e se não for aquele futuro ideal, aquilo que a pessoa, se não tiver a mentoria com a pessoa X, não vai dar certo para mim. Não, por que não? Por que esse pensamento?
Então faça, vai criando as condições. Ó, o que que você pode fazer agora se você não pode pagar uma mentoria? Olha, você pode, tem um livro, você pode entrar no Cielo, no Google Acadêmico, em blogs de profissionais respeitados e ler textos ali e ir se instruindo e aplicando aquele conhecimento que você tem gratuitamente, e aí depois aos poucos você vai caminhando para conseguir orientação de outros profissionais, tá bom? Outro comportamento fundamental para quem quer ter resultado na carreira é não se comparar com outros profissionais. Meu Deus, como isso é prejudicial! Olha, em primeiro lugar, cada um tem a sua história. Não adianta você se comparar. Ah, eu tô vendo a Tati, ela é uma profissional de sucesso, vamos comparar com ela. Não, a gente pode até se inspirar, aprender com as outras pessoas, mas não se comparar com essas pessoas. Não tem nenhuma lógica isso. Na verdade, quando você se compara, você está ignorando todas as variáveis dessa pessoa. Você está ignorando o ambiente que ela vive, você está ignorando as situações, né, que propiciaram, que a fizeram chegar até ali, as pessoas a quem ela teve acesso, os livros que ela leu, toda a história dela, né, a forma que ela correu atrás. A gente tem também, não podemos ignorar, a gente tem em certa medida o fator sorte, né? Não uma coisa mística, mas a sorte, assim, que tem pessoas que às vezes estavam no momento certo, na hora certa, com as pessoas certas, no lugar certo, e aí as coisas acontecem. É lógico que a sorte só vai te alcançar se você estiver preparado. Então, assim, eu tô falando esse fator sorte, assim, eu coloco muitas aspas nele, porque você pode estar no lugar certo, com as pessoas certas, mas se você não estiver preparado para aproveitar essas oportunidades, você não vai aproveitar. E aí não vai ter sorte para você. Então, estar preparado sempre é um parêntese com um outro comportamento, né? Eu até falo com as mais PPs, né? Esteja sempre pronta, né? Always on. Então, esteja sempre pronto, esteja sempre ligado, esteja sempre preparado, porque você nunca sabe de onde vêm as oportunidades. Mas o que eu estou dizendo aqui, né, nesse ponto, né, deixa eu até retorno as minhas anotações aqui, é que você deve ter a certeza de que cada um tem uma história de vida diferente, os fatores são diferentes e que você precisa levar isso em consideração, porque senão você vai fazer uma comparação absolutamente injusta, tá? E aí, olha que ponto importante dentro desse ponto, né? Que subtópico aqui, ó. Cada um está numa etapa diferente da jornada. Então, olha, cada um tá numa etapa diferente. Tem um que já terminou a faculdade, tem o outro que terminou a faculdade, engavetou e agora resolveu colocar em prática. Tem aquele outro que já, sei lá, já tem uma prática de 20 anos, mas agora tá, sei lá, fazendo uma atitude diferente, tá um comportamento diferente. Tem aquele que já fez e teve resultado de cara, tem aquele que já fez e demorou para ter resultado. Então, olha só, é uma coisa absolutamente irreal você ficar se comparando, né, os seus resultados com os resultados de outras pessoas, porque não tem pé nem cabeça, na verdade. Você tem que perceber que isso é uma coisa infundada. E olha só, outro pontinho aqui importante é, você não conhece os bastidores do outro. Então é muito legal você ver aqui, ver que eu faço um vídeo e comento e falo sobre os profissionais, mas você não vê as noites que eu passo sem dormir porque eu tô estudando, o tempo que as pessoas que eu preciso mobilizar para fazer certos projetos acontecerem, os projetos que dão errado você não vê, porque para mim algumas coisas dão errado, né? Várias coisas dão errado, já deram muito e tenho certeza que mais para frente vão dar também, porque eu sempre vou criar coisa nova. Então é assim que eu gosto de ser. E várias dão errado. Só que você só fica sabendo das que deram certo. Eu não vou chegar aqui e falar assim, gente, ontem eu fiz um projeto que eu tava planejando ali há um mês e executando, deu tudo errado, tudo errado. Eu vou falar isso pra quê? Você não vai poder participar desse projeto que deu errado, não tem utilidade, né? É o teste do e daí? E daí? Vou contar isso pra você pra quê? Qual é o objetivo disso? Então, mas, por outro lado, você não tendo acesso a todas essas coisas que outros profissionais, eu gosto de usar sempre a mim como exemplo, né, para não ter que falar de ninguém. Mas você vendo tantos outros projetos que tantas outras pessoas fazem dando certo, não é um indicativo de tudo que está por trás das coisas que não deram certo também. Você tem que observar os bastidores. Quais são as renúncias que essa pessoa teve que fazer? O que ela deixa de fazer? O que ela deixa de viver?
para isso, né? Para ela alcançar os resultados, porque a vida é troca, né, gente? Vocês sabem que a vida é troca. Toda vez que você tá fazendo uma coisa, você tá deixando de fazer centenas de outras. E tudo é uma questão de escolha. Então, talvez a escolha não seja a bacana para você, mas é a bacana para aquela pessoa. Então, passe a pensar dessa maneira, tá? Outro pontinho, dentro desse, né, de se comparar com os outros, é que olhando para o outro, você tira a atenção da sua própria jornada. Já parou para pensar nisso? Toda vez que você fica olhando a jornada do outro, o que, que o outro tá fazendo, o outro tem sucesso, eu não tenho sucesso, você tá tirando a atenção do seu processo. Tá tirando a atenção da sua própria jornada. Lembra muito o livro Garra, né? O poder da paixão e da perseverança. Você tem que ter paixão e perseverar dentro ali da sua área, daquilo que você quer. E se você começa a se distrair, olhando para o lado, olhando para o colega, olhando para o outro, olhando para a pessoa que é famosa, olhando para o corpo do outro, para a roupa do outro, para a inteligência do outro, para os livros que o outro lê, você não segue seu caminho. Então, às vezes eu tô aqui falando para você ler O Poder dos Quietos ou para você ler o Garra, esse livro é da Angela Duckworth, e mostro para você e você imediatamente, ela leu isso, então eu tenho que ler isso. Não, você não tem que ler isso. Na verdade, você tem que ler se fizer sentido para você. Né? É isso que você tem que fazer. Ler aquilo que faz sentido para você, estudar o que faz sentido para você. Então, é muito importante você estar atento a você, às suas situações, às suas demandas, aquilo que você tem necessidade, tá? E agora, né, finalmente eu parei bastante nesse tópico, agora vamos para o próximo tópico, um próximo comportamento que nós devemos cultivar se a gente quiser ter resultado na carreira, que é sabe que tem muito a avançar. O bom profissional sabe que tem muito a avançar. A gente tem que ter essa humildade, gente, de saber que a gente está muito, muito aquém do ideal. E, porém, sem esquecer que não é preciso estar no ideal para ter resultados hoje, tá? Então, ó, presta atenção. O que eu estou dizendo aqui é que o mundo é um parque de diversões para quem é curioso, para quem quer aprender, para quem tem coisas, né, a buscar, para quem desperta, para quem quer evoluir, para quem quer se desenvolver. A aprendizagem é parte do desenvolvimento humano. Né? Então, se você quer aprender, você está se desenvolvendo, você está crescendo. E nós precisamos ter sempre essa consciência de que nós temos que estar em constante evolução, para a gente não se acomodar, para a gente nunca achar que o que já sabemos é o suficiente, porque nunca é. O que nós sabemos é o suficiente para a gente ficar no lugar que a gente está agora. Mas a gente quer sempre avançar. A gente quer sempre evoluir. E na verdade, estar no lugar que você está agora só vai se manter também se você evoluir. Por quê? Porque o mundo não vai ficar parado junto com você, o mundo está evoluindo. É um fluxo natural da vida, do mundo, das coisas. Tudo está evoluindo. E se você não evolui, na verdade você não vai ficar parado, você vai ficar para trás. Porque o mundo está evoluindo. Eu lembro que eu tive muita resistência, por exemplo, em entrar no Instagram. Sendo que o mundo tá acontecendo no Instagram naquela época, né? Eu comecei no Instagram profissionalmente em 2015 e o mundo já estava evoluindo, as pessoas já estavam usando o Instagram para divulgar o seu conteúdo, para divulgar sua profissão. E aí eu não estava fazendo isso. As pessoas todas olhando para lá e eu invisível do lado de cá. Então, é algo que a gente precisa pensar também, que a gente precisa evoluir e aprender sempre, tanto da nossa profissão, como eu disse anteriormente, quanto está ligado nas coisas que acontecem no mundo ao nosso redor. Outro comportamento que um profissional que quer ter sucesso precisa cultivar é cuidar da sua reputação e da sua imagem. Então, vamos separar as duas coisas aqui. Imagem é a forma como as pessoas te veem, a forma como você se apresenta, o seu visual, muitas vezes seu tom de voz, aquilo que fica na mente da pessoa sobre você ali. Reputação é a forma como as pessoas te avaliam após o contato com você, a ideia que as pessoas fazem de você, o que elas pensam a seu respeito. Isso é reputação. Nós devemos sempre cuidar da nossa imagem, da forma como a gente trata as pessoas, da forma como a gente lida, as palavras que a gente fala, o tom de voz que a gente usa, o nosso visual, nossa roupa, nosso cabelo, nossos cuidados, a unha, sabe? Essas questões assim de cuidados, elas são
muito importantes porque elas impactam as pessoas num primeiro momento. Nós somos muito visuais, é um recurso da nossa mente, do nosso cérebro, e a gente precisa, logo que bate o olho em alguém, fazer um julgamento muito rápido. Então, a imagem é muito importante. E outro ponto que também é importante é você trabalhar em cima dos seus valores para que eles sejam fortes e para que você construa uma boa reputação. Então, se você é uma pessoa que estuda muito, se você é uma pessoa que valoriza o estudo, se você é uma pessoa que valoriza a evolução, valoriza esses comportamentos que nós estamos falando aqui, você deve colocar isso na sua prática diariamente, porque as pessoas que tiverem contato com você, elas vão sentir isso. E sentindo isso repetidamente, isso vai criar o quê? Essa reputação, que é as pessoas falando para as outras pessoas isso que você transmite para elas. Isso é o resultado das experiências que elas tiveram com você. E reputação é muito poderosa porque abre portas, né? Olha que legal, hoje, no dia de hoje que eu tô gravando esse vídeo, o meu curso Mais Psicopedagogia está acontecendo a 18ª turma. Isso é um dado muito relevante, porque se eu tive 18 turmas e as pessoas saíram falando bem, as pessoas tiveram uma boa experiência comigo, isso constrói uma reputação que se alimenta. Hoje o que acontece no Mais PP é que os próprios alunos trazem outros alunos. Ah, minha amiga quer fazer porque eu falei bastante. Ah, eu falei de você, eu falei nos stories, eu falei de você na minha faculdade, eu falei com os meus colegas de trabalho. E aí as pessoas criam interesse em participar do Mais PP também. Por quê? Porque uma pessoa vai falando para outra, vai trazendo outras pessoas. Isso, reputação, é um recurso que você precisa construir com o tempo, né? Leva tempo, é lógico que tudo feito de forma intencional vai levar menos tempo, né? Mas é uma coisa que leva tempo, mas você precisa levar em consideração sempre. A reputação é algo muito poderoso e independente de você depois querer mudar de profissão, de você trabalhar em outras áreas, agora eu quero trabalhar com vendas, agora eu quero ter uma loja, agora eu quero, sei lá, trabalhar fazendo encomendas de alguma coisa que eu confecciono. Se você tem uma boa reputação em uma área, pode ter certeza de uma coisa, ela te acompanha para onde você for. Então, se você tem a reputação de ser pontual, de cumprir o que faz, sabe? Essa reputação ela vai te acompanhar. Então, trabalhe em construir uma reputação forte. O primeiro ponto para você construir uma reputação forte, se vocês quiserem, a gente pode até fazer uma outra aula só falando como construir uma reputação. Coloca aqui embaixo nas sugestões para mim, aqui nos comentários. A reputação, ela é um alicerce poderoso de qualquer pessoa que quer ter resultado em qualquer área, porque ela vai com você para onde você for. E sobre imagem também, se você quiser, depois coloca aqui que eu posso fazer um conteúdo para vocês sobre imagem, né? Como a gente constrói uma imagem poderosa, porque de fato a imagem ela abre portas para que você possa criar uma boa reputação. Então, uma antecede a outra. Então, ó, coloca aqui embaixo para mim se vocês quiserem mais sobre esses assuntos, tá bom? E olha, para finalizar sobre imagem, uma coisa que eu gosto de falar é que não basta ser. Ser é muito importante, mas você tem que parecer, porque ninguém tem bola de cristal, né? Ninguém vai ter bola de cristal para adivinhar aquilo que você é por dentro, se você não mostrar por fora também. Ok? Olha, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, espero que esse conteúdo seja útil para você e principalmente que você aplique e colhe os resultados e volte aqui para me falar o que você está colhendo de resultados. Esse conteúdo de fato, né, esses comportamentos são comportamentos que eu procuro cultivar na minha vida, procuro incentivar que as pessoas que eu oriento também cultivem e quero saber aqui o que você achou desse vídeo. Comenta aqui pra mim, manda esse vídeo para muitas outras pessoas para que elas também desenvolvam esses comportamentos independente da área em que elas estão. Quero lembrar para vocês que agora nós não estamos nesse dia, olha a data do vídeo, nós não estamos com matrículas abertas para o Mais Psicopedagogia, mas você pode entrar numa lista de espera que eu sempre deixo aqui no box de informações. Inclusive, gente, sempre leiam o box de informações, que eu sempre coloco informações relevantes. Às vezes já passou bastante tempo, eu volto e edito esse vídeo, edito ali o box, acrescentando informações. Então, sempre leia o box de informações, tá bom? Te vejo então no próximo vídeo. Um beijo grande e até mais.